Não foi só um, nem dois, nem três livros e artigos que eu li falando dos benefícios e da importância da caminhada para diversos aspectos de desenvolvimento do ser humano. Não dá tempo de eu falar esse vídeo aqui, de todos esses benefícios, mas eu vou tentar falar resumidamente da importância disso. Amanhã eu vou fazer uma trilha. Para quem já me conhece sabe que eu gosto de fazer trilhas, caminhadas longas, né, caminhadas de peregrinação. Deixa eu tirar essa folhinha aqui que está atrapalhando. Quem me conhece sabe que eu gosto, né, de trilhas, longas caminhadas, né, longas jornadas aí de peregrinação. E embora a gente que já seja praticante disso observe os benefícios disso e às vezes nem consiga explicar para outras pessoas, tem muitos artigos já e livros que mencionam exemplos e estudos nessa área provando que a caminhada é absolutamente necessária para o desenvolvimento da criatividade, além da própria saúde e outras coisas que são óbvias, né? Mas a saúde mental, o desenvolvimento, a inspiração, a criatividade, a religiosidade, religiosidade não aqui no sentido de estar ligada a uma religião, mas de espiritualidade, tá? Espiritualidade é a palavra que eu queria usar. O movimento do caminhar, do pisar no chão, toda a combinação que envolve uma caminhada, principalmente se for na natureza, se for num lugar de natureza com verde, ela é um uma ferramenta de extrema importância e poder no nosso desenvolvimento de forma positiva. Esses dias eu estava lendo mais um livro, chama A Quietude é a Chave, e neste livro tem um capítulo que fala só sobre a caminhada. E embora eu já tenha visto isso em outros livros, esse livro ele menciona até algumas pessoas ilustres, né, na história que utilizavam a caminhada como um recurso de tranquilização, de alívio de ansiedade, de busca de inspiração, de busca de respostas em momentos difíceis, até grandes líderes, ex-presidentes dos Estados Unidos que usava isso, ou de pessoas, né, que buscavam inspiração na pintura, como Leonardo, para pintura, né, como Leonardo da Vinci, músicos, ou seja, muita gente ao longo da história já usava o caminhar, ou seja, diariamente, né, caminhar alguns quilômetros diariamente, ou quando está passando por um processo que precisa tomar decisões difíceis ou pensar a respeito de coisas difíceis, caminhar. A própria história humana tem um exemplo aí de muitas nações, digamos assim, né, e povos que faziam longas jornadas, caminhadas, muita coisa ligada à espiritualidade, ou seja, em resumo, é algo muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e, consequentemente, nosso enriquecimento. Eu sempre menciono aqui, para quem já me conhece, que eu trato a riqueza, o ser rica, de uma forma bem mais completa, com a visão bem mais completa, como eu acredito que deve ser. Eu vim do setor financeiro, eu trabalho no setor financeiro há 20 anos, não é possível que a visão que eu tenho seja totalmente equivocada. Alguma coisa, não estou dizendo que eu estou certa, tá? Mas alguma coisa do que eu já vivi, do que eu já experimentei, do que eu já observei, deve fazer algum sentido. E para mim, tem muito sentido entender que riqueza, que ser rico, ser rica, vai muito além dos números da sua conta bancária, vai muito além de quantas casas você tem, se você tem um carro na garagem, qual é este carro, vai muito além disso. E aqui não é pregação de pobreza, não é romantização de pobreza, nem teoria de minimalismo, não tem a ver com isso. O que eu estou querendo dizer, resumidamente, é que a gente sentir-se rico e rica e ter como consequência ter patrimônio e dinheiro vem de um processo e um exercício que está muito mais profundo do que a mera conta bancária ou seu saldo na sua corretora, ou quanto você tem de investimento em tesouro, em CDB, em ações. É muito além disso. Isso é um detalhe. Tem pessoas que só têm isso. E quem tem só isso, só o número, e nada mais, eu posso dizer que é muito pobre. Porque
Se a gente tem dinheiro e tem uma vida vazia e sem sentido, não faz o menor sentido ter aquele dinheiro. Porque você tem um dinheiro se você não pode viver daquilo, né? O contrário também, né? Se você às vezes quer viver muito, mas você negligencia o gerenciar, né, os seus recursos, porque é algo que a nossa sociedade, a forma de viver hoje exige, se você simplesmente negligencia isso, você vai passar uma certa dificuldade, a não ser que você seja uma pessoa realmente totalmente desapegada de qualquer recurso e qualquer conforto, que não é a grande maioria das pessoas. A gente quer, sim, mais conforto, mais segurança, mais liberdade de escolha, né? Algumas poucas pessoas talvez não se importem tanto, e se ela se sente completa com isso, também está tudo certo. Isso não deixa de ser uma vida rica, desde que verdadeiramente aquilo preencha aquele estilo de vida totalmente desapegado e sem nada, sem nenhuma posse, digamos, material, faça diferença para ela, para o sentir-se pleno, completo, né, cumprindo a sua missão aqui nesse mundo, né? Então eu também considero isso como riqueza. Mas, voltando ao assunto, então, nesse meu tempo de mercado financeiro, o que eu mais observei é que tem muita gente cagando regras de quais os caminhos que você deve utilizar para enriquecer, é investir aqui, é investir lá, é empreender, é ter uma empresa desse tipo, é não sei o quê, é você ter tanto na conta, é você ter atingido tal valor, um bando de bobagem. Porque eu já vi pessoas ricas, tanto patrimonialmente quanto de outras formas, e que chegaram àquilo ali de maneiras muito diferentes, inclusive pessoas que adquiriram, digamos, um conteúdo intelectual diferente. Eu conheço pessoas que têm mestrado, têm doutorado, têm 15 diplomas numa parede e até hoje não conseguiu se fixar num rumo, numa profissão, não tem um salário certo, não conseguiu se achar. E conheço pessoas que sequer têm um diploma e conseguiram, às vezes, juntar patrimônio, ter posse, ter algumas coisas, simplesmente porque ela tem uma outra mente, uma outra mentalidade. Estou dizendo aqui que o estudo não é importante, pelo contrário, o estudo é extremamente importante. Mas não é só o estudo, é a inteligência emocional, é uma série de outras coisas, como eu estou querendo dizer aqui, é uma forma mais holística. É um conjunto de coisas, um conjunto de pilares que eu acredito que compõem e são embasamentos que consequentemente geram riquezas para a gente. Uma dessas riquezas pode ser a parte material, mas tem as outras partes também. Se a gente não tiver, se a gente negligenciar, essa riqueza está incompleta ou pode nem se considerar riqueza, né? Então, eu comecei falando de caminhada, voltando a esse assunto para não divagar tanto. Eu sei que o canal aqui eu fico um pouco mais à vontade, porque eu me sinto aqui entre amigas, inclusive se você está chegando agora, sinta-se também uma amiga, vem aqui trilhar comigo essa jornada da trilha da riqueza, que é um canal que eu procuro ser um pouco mais leve, trazer esse assunto de forma mais leve possível, como o olhar feminino exige, precisa, como as mulheres precisam desse olhar, né, dessa forma de ver diferente para a gente trilhar também uma jornada aí de trilha da riqueza. Então, se você está chegando agora e acha que a minha mensagem faz sentido para você, não esquece de se inscrever aqui, tá? Então, já deixando de devagar um pouco, amanhã eu vou fazer uma caminhada de 20 quilômetros. Os últimos meses eu não pude ser tão assídua nas minhas caminhadas por uma questão de saúde familiar, que estava comprometendo um pouco mais a minha agenda. Às vezes a gente passa por esses desequilíbrios mesmo, mas eu sempre que eu posso, eu retomo a minha rotina de caminhadas, de trilhas, principalmente na natureza. Se você ainda não tem o hábito dessa prática, procure começar, ainda que seja uma caminhadinha aí para uma praça perto da sua casa, ainda que seja uma caminhada, colocar uma caminhada diária aí para você ir para a padaria ou para a academia, que eventualmente você ainda pega o carro, coloque esse pequeno exercício aí na sua rotina de caminhar e veja
não é de um dia para o outro, tá? Não é hoje você vai fazer uma caminhada, amanhã você vai acordar plena, maravilhosa, modificada, inspirada. Não, é aquela alimentação diária, né? Assim como a nossa educação alimentar, um processo de emagrecimento, tudo é lento, como na natureza as coisas são lentas, a gente não se espelha tanto, a natureza ensina tanto a sua lentidão, paciência e constância, que é como tudo que a gente deve empregar na vida. Então, experimente introduzir essas pequenas caminhadas aí habitualmente na sua vida. E depois me conte aqui quais os benefícios que você sentiu na sua vida em relação ao seu histórico de vida, o que você está vivendo com essas caminhadas. Eu vou falar mais e mais disso aqui, porque este para mim é um instrumento, é aquele que o caminhar ele envolve corpo, mente e espírito. A gente acha, a maioria das pessoas acha que é só físico, é só o físico, você ser capaz de caminhar, mas para mim, que já sou praticante há muito tempo, esse exercício ele alimenta esses três pilares, que é corpo, mente e espírito, que eu acho, que eu creio, acredito e sinto que são absolutamente importantes e necessários para o nosso enriquecer. Eu te vejo nesse próximo vídeo que está aparecendo aqui como sugestão, que também tem uma mensagem que eu acredito que vai te ajudar e bastante a refletir aí nessa sua jornada de enriquecimento também. Então eu te aguardo nesse próximo vídeo e nos próximos vídeos que aparecerem de sugestão aí para vocês. Até mais!